Oi, pessoal! Hoje nós vamos ver números fracionários. Vamos recordar o que é uma fração. Fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, eu peguei um inteiro, dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E aí, eu pintei 5 partes. Então, como que eu represento, né? Então, eu ponho na parte aqui de baixo, né? Eu vou pôr em quantas partes eu dividi? Eu dividi em 6, certo? Então, eu vou colocar o número 6. Na parte de cima, eu vou colocar quantas que eu pintei, quanto que eu quero. E eu pintei 5. Então, isso aqui é uma fração, onde o número 5 é o nosso numerador e o de baixo é o meu denominador. E esse traço aqui significa divisão, né? Eu dividi em 6 partes e peguei 5. Nesse outro aqui, ó, vamos escrever aqui, ó. Eu tenho aqui uma outra figura, eu dividi ela em 2 partes. Então, eu vou pôr aqui, olha, vou pôr o número 2, que é em quantas partes eu dividi, que é o meu denominador. E quantas que eu pintei? Uma. Coloco uma aqui. Então, ficou 1/2. Essa outra figura, eu reparti em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 partes. Então, eu ponho aqui os números 6. Pintei quanto? Uma. Coloco o número 1. E essa outra? Essa outra figura, eu reparti em 9 pedacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu coloco na parte de baixo, que é o meu denominador, o número 9. E pintei quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Pintei 5. Então, isso é uma fração, certo? Fração equivalente. Representam a mesma parte do todo. Então, aqui, eu tenho 3 retângulos. Peguei o primeiro retângulo, dividi em 2 partes. 1, 2. E pintei uma, então ficou meio. Eu peguei o inteiro, reparti em 2 e peguei a metade. O outro, eu peguei o meu inteiro, dividi em 4 e pintei 2 partes. E meu outro, eu peguei, dividi em 8 pedaços e peguei 4, pintei 4. Se vocês observarem, todos foram pintados a mesma quantidade. Todos pintaram a metade, ó, né? Todos pintaram a metade. Então, eu posso dizer que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. São todas iguais, é a mesma, né, porção que foi pintado. Então, isso chama-se fração equivalente, que elas são iguais, tá? E tem uma maneira, né, de eu poder fazer, né, essa minha fração, achar uma fração equivalente. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 2/7 avos. Eu quero encontrar a fração equivalente dela. Como que eu faço? Eu vou multiplicar a parte de cima, né, com o mesmo número que a parte de baixo. Então, eu vou multiplicar, por exemplo, aqui por 2 e multiplico aqui por 2. Tem que ser o mesmo número, né? Então, aqui, olha, vou multiplicar o 2 por 2, tá? Então, ó, 2 vezes 2, 4. Coloco aqui. Como eu multipliquei aqui em cima por 2, eu também tenho que multiplicar aqui embaixo por 2. Então, 2 vezes 7, 14. Então, essas duas frações, elas são equivalentes, elas são iguais. Vamos achar mais uma equivalente. Eu poderia multiplicar por 3 aqui em cima, 3 aqui embaixo, por 4, qualquer número, não importa. Vamos multiplicar por 2. Então, aqui, ó, vou multiplicar por 2 novamente, ó. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 14, 28. E isso são frações equivalentes, né? Assim que eu consigo achar a minha fração equivalente. Nesse outro aqui, ó, vamos dar mais um exemplo. Tem 12/8. Eu vou achar a fração equivalente a ela. Eu posso fazer por 3. Vamos fazer por 3. Aqui em cima e aqui embaixo por 3.
Lembrando que se eu multiplico por 3, eu sou obrigada a multiplicar por 3, em cima e embaixo, tá? Não posso dar número diferente, não. Tem que ser igualzinho. Tudo que eu faço nessa parte de cima, eu sou obrigada a fazer na parte de baixo. Então, 3 vezes 12 é 36. Coloco aqui. E 3 vezes 8, 24. Então, como que eu acho uma fração equivalente? Só multiplicar. Poderia dividir também? Poderia, né? Simplificação de fração. Eu vou simplificar a minha fração. Então, eu tenho que achar um número, né, que eu consiga dividir o meu numerador pelo mesmo número que eu consigo dividir pelo meu denominador. Então, vamos prestar atenção. Então, aqui, o 4 e o 6, eles são pares. Eu sei que todo número par eu consigo dividir por 2. Então, eu vou dividir o 4 por 2 e o 6 por 2. Então, eu divido. 4 dividido por 2 vai dar 2. Coloco aqui. 6 dividido por 2 vai dar 3. E agora, eu não consigo dividir mais, né? Parou por aqui, porque, olha, 2 só dividido por 2 mesmo, eu não consigo achar um número que divide o 2 e divide o 3. Então, eu paro por aqui. Quando eu paro aqui, eu falo que ela é uma fração, isso aqui, ela chegou numa fração irredutível, ó, fração irredutível. Porque eu não consigo mais simplificar, né? Vamos ver um outro exemplo. Aqui, ó, 24 e 30. Eles também são pares, né? Então, eu posso dividir por 2. Ou poderia também, eu vou começar, gente, só para vocês verem, aqui. Vamos dividir por 2, vai? Divido aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Lembrando que tudo que eu faço no meu numerador, eu sou obrigado a fazer no denominador. Então, 24 por 2 vai dar 12. 30 por 2 vai dar 15. Agora, eu não consigo mais dividir por 2. Por quê? Porque o 15 não é par, então não dá para dividir por 2. Mas os dois estão, tanto o 12 quanto o 15, na tabuada do 3. Então, eu consigo dividir aqui por 3 e aqui por 3. Aí eu divido. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Agora, 4/5 já não consigo mais dividir. Não consigo achar um número comum para dividir os dois. Então, eu escrevo que ela é irredutível. Uma fração irredutível. Mais um exemplo aqui, ó. 24, né? 24 e o 40 aqui. Os dois eu consigo dividir por 2. Então, eu vou dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. Qual é o segredo, gente? É uma regra, né? O que eu faço no meu numerador, eu sou obrigado a fazer no denominador. Então, se eu dividir 24 por 2, vai dar 12. 40 dá para dividir por 2, que vai dar 20. Ainda eu consigo dividir os dois por 2, né? Porque eles são pares, então eu vou dividir 12 por 2 e 20 por 2. 12 por 2 vai dar 6. 20 por 2 vai dar 10. Ainda eu consigo dividir por 2. Vou dividir mais um pouco ainda. Vamos dividir aqui por 2 e aqui por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 10 por 2 vai dar 5. Agora eu já não consigo mais. Já está na fração irredutível. Então, vou parar por aqui, né? E vou escrever que ela é uma fração irredutível. Certo? Agora, nós vamos transformar o número decimal em fração. Decimal, 10. Então, no meu denominador vai ser 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Por quê? Porque é decimal, né? O número decimal que ele vai se transformar em fração. O número decimal é
décimos, né? Então, nós vamos trabalhar com o 10. Então, aqui, vamos lá. Coloco meu traço da fração, né? E agora aqui, olha. Vamos olhar 0,6, que é 6 décimos. 6 décimos. Quantos números tem depois da vírgula? Apenas um, certo? Um número. E eu vou olhar aqui. Qual número daqui tem apenas um zero? É o 10. Então, aqui eu coloco 10. Tampo, né? Tiro essa vírgula daqui e vou pegar só o número 6. Aqui eu já estou na minha fração, só que eu vou simplificar essa fração. Então, eu vou simplificar por quanto? Por 2. Vou dividir em cima e embaixo por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 10 dividido por 2 é igual a 5. Não dá mais para me dividir. Acabou, né? O 3 não tem nenhum número comum que divide o 3 e o 5 ao mesmo tempo. Então, eu paro por aqui. Então, olha, aqui é minha fração simplificada e essa aqui é a fração, né? Também é uma fração, só que nós vamos parar na simplificada. Um outro exemplo aqui, ó, 15 centésimos. 15 centésimos, vamos lá. Vamos pôr o traço da fração. Aí eu vou olhar quantos números tem depois da vírgula? 2, ó. 1, 2. Quem é que tem 2 zeros? É o 100. Então, eu vou colocar o 100. Esqueço da vírgula e coloco só o 15. Também vou simplificar. Já estou com a fração, mas eu vou simplificar. Eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Por que eu vou dividir por 5 em cima e embaixo? Porque todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Então, eu já vou direto nele. 15 dividido por 5 vai dar 3. 100 dividido por 5 vai dar 20. Coloco aqui. Não dá para continuar porque o 3 dá para dividir. 3 por 3 dá 1. Mas 20 não dá para dividir por 3, não vai dar exato. Então, eu paro por aqui. Então, olha, minha fração, né? Ele estava em número decimal, transformei em fração. Aqui também tá, só que eu deixei na forma simplificada. Agora, esse aqui, olha. Vamos lá. 325 milésimos. Tem quantos números depois da vírgula? Tem, ó, 1, 2, 3. 3. Quem é que tem 3 zeros? Ó, 1, 2, 3. É o 1000. Então, eu coloco o 1000 aqui. Esqueço da vírgula e coloco o número aqui, ó, 325. Vou simplificar por 5, igual, né? Porque termina em 0 e 5, já vou por 5. Divido aqui por 5 e divido aqui por 5. 325 dividido por 5 vai dar 65. 1000 por 5 vai dar 200. Ainda dá para me continuar. Dá para dividir por 5 ainda, ó. Divide em cima e embaixo por 5. Lembrando que para simplificar, eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Então, ó, 65 dividido por 5 vai dar 13. Coloco aqui. 200 por 5 vai dar 40. Agora eu não consigo mais. Eu paro por aqui, porque o 13 só divide por ele mesmo. E o 40, se eu dividir por 13, não vai dar certo. Então, eu paro por aqui. Não tem um número comum aos dois, né? Então, eu paro por aqui.